Hebreus capítulo 11, versículo 8, é um texto longo, não se distraia. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Olhe para mim, olhe só um instante. Não tinha como fazer isso, obedecer dessa maneira, se não fosse pela fé. Por isso que o texto está dizendo assim: foi pela fé. Não tinha outro jeito. Não tinha como, porque sequer foi dito para ele aonde, como, apenas ele obedeceu. Tá bom? Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que lhe havia prometido. É difícil isso, mas pela fé ele conseguiu viver um tempo assim, né? Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Olha aqui, isso fala de um milagre, e só pela fé, né? A Bíblia está dizendo assim: sabe como isso aconteceu na vida dele? Foi pela fé. Continuando, ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem neste mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Eu queria pedir só que você falasse assim comigo, diga assim: tudo isso, fala para alguém assim, tudo isso só foi possível pela fé. Amém? Curva a sua cabeça, vamos buscar em Deus uma palavra. Você consegue ter um tempo aí que você possa orar pela pessoa que está do teu lado, para que ela tenha olhos abertos, ouvidos abertos, uma mente preparada para ouvir também? Ora por alguém também. Vamos lá, ore aí. Já vou orar com você, mas ore aí com alguém. Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que era um o coração e a alma dos que criam. Diz que havia uma unidade entre eles, Senhor. Havia uma ligação muito forte entre eles, de tal forma que os apóstolos davam testemunho de grande poder e o Espírito Santo vinha sobre todos. Senhor, nós nos unimos hoje na busca de ouvir uma palavra, e eu creio que o Espírito Santo vai se manifestar entre nós aqui, e eu creio que a tua palavra vai ser pregada, Senhor, e haverá sinais, prodígios e maravilhas. Libera agora, no momento que estamos a ouvir, no momento que nossos ouvidos se abrem e a palavra entra, penetra
no nosso coração, vai liberando sinais, prodígios e maravilhas no meio da igreja. Faz isto, Senhor. Nós cremos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que toda hora eu peço isso, você vai dizer de novo, né? Eu sei que é. Mas é muito bom porque na Bíblia, quando um profeta liberava uma palavra, toda a nação já vivia a expectativa dessa palavra, porque essa palavra liberada pelo profeta não voltava sem antes cumprir aquilo pela qual ela foi liberada pelo profeta. Por isso que a Bíblia diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de um profeta, receberá galardão de profeta. Então, quando o profeta dizia assim: amanhã haverá carne, triste quem não acreditava nisso, porque foi a palavra que o céu declarou e o profeta falou, né? Então, escolhe alguém e diga para ela assim: hoje Deus vai falar com você. E agora diga assim: e alguma coisa vai acontecer. Ok? Você falou aí para alguém? Falou? Estuda comigo então agora, vamos lá. Quem sabe você está com alguma anotação aí. Estuda comigo, vamos lá. Alguns anos atrás, eu estou frisando alguns anos atrás porque ainda causava estranheza. É triste falar isso, mas vou falar dessa maneira. Não é o assunto de hoje. Eu estava passando numa rua e eu vi duas moças, estavam de mãos dadas e elas se beijavam. Eu ia passar por elas. Eu confesso, eu fiquei assim, eu não sei como é que eu explico isso, eu fiquei preocupado, acho que foi essa palavra, eu passar ali, mas passei. Eu confesso que eu olhei, fiquei olhando, né? Eu vim andando assim e vim chegando perto assim. Quando eu cheguei muito perto, era um menino e uma menina. Só que o cabelo do menino era mais bonito que o cabelo da menina. Loiro, cara, liso. Acho que ele foi no salão, fez o cabelo, ficou sensacional. Só que de longe que eu olhei assim, parecia, porque estava perfeito assim, né? Não é igual o nosso, né? Então de longe parecia, mas quando eu cheguei mais perto eu vi que não era, né? Existem muitas pessoas que elas não vão se converter. E converter, eu falo de uma trombada com Deus muito forte. Elas nunca vão passar por esse processo, porque elas vivem uma falsa religiosidade. De longe, você olhando, você pensa que é, mas se você chegar bem perto, você vê que está faltando coisas. A mesma coisa é felicidade. Tem muita gente que nunca vai ser feliz, e feliz eu falo num processo de cura, porque ela vive uma falsa felicidade, é uma máscara, é um holograma, ela se faz. De longe, você deve pensar coisas, você deve falar assim: pô, essa pessoa aí, cara, não deve ter conta para pagar, né? E mal sabe você que a pessoa, o que ela está passando dentro de casa, as situações que ela está vivendo, tal. Só que ela criou um holograma, ela criou uma máscara, tal, e agora ela vive isso, é o que ela está vivendo. Então ela nunca vai ter esse processo de cura das suas emoções. Chora, até que se conclua todo o processo de cura e realmente seja restaurada uma alegria. Então, de longe se vê algo, mas se chegar perto você vê que não é, né? Tema de hoje que eu quero estudar com você: você tem fé? De longe assim, olhando de longe, lá vai um crente, mas se chegar perto, então de longe nós somos até chamados de crentes, mas se chegar perto,
e alguém perguntasse: você tem fé? Você responderia o quê? Né? Eu li uma história para você, eu li uma palavra para você longa, que fala assim: pela fé Abraão obedeceu, pela fé Abraão saiu do lugar, pela fé Abraão se tornou pai. E aí gera em nós aqui, por não estudarmos e não buscarmos um entendimento, gera em nós que Abraão era o homem de fé, e não era, na realidade não era. Isso foi um processo, isso é muito importante que eu estou falando para você agora. Isso foi um processo de 25 anos. Antes era um homem chamado Abrão, que não tinha fé nenhuma. E é sobre isso que eu quero falar. A fé, se você não permitir um trabalhar de Deus contínuo na sua vida, e você não entender, ela se torna um processo muito demorado, e muitos não resistem na sua fé, muitos não permanecem, não conseguem perseverar, porque ainda estão num processo de ouvir Deus falar, ainda estão num processo ainda de um trabalhar da sua fé em Deus, e não aguentam, caem pelo caminho. E esse tempo é muito demorado, 25 anos é muito tempo. E hoje, se você entender, você vai perceber que Deus quer trabalhar em você e formar em você uma fé inabalável. Pergunta para a pessoa lá assim: você tem fé? Na quarta-feira, nós estudamos uma palavra aqui, e a palavra era o dia que Deus mandou não lutar, não lute. Só que eu tenho 40 minutos para falar sobre um assunto, né? É um assunto que a gente tinha que discutir esse assunto, porque Deus, Ele quer trabalhar em nós algo, Ele quer formar algo em nós. E na quarta-feira a palavra é que Deus queria nos levar a um processo de parar, você tem que parar de se debater, você tem que parar de ficar tentando, você tem que parar para você começar a aprender uma outra coisa: ver Deus fazendo algo por você. Ver Deus fazendo algo por você. E enquanto você não conseguir parar, você não vai ver Deus indo à sua frente. Quando o salmista fala isso, ele diz: isso para mim é algo magnífico, extraordinário, que eu não consigo explicar, porque Ele me cerca por detrás e por diante, e não há um lugar que eu vou que Ele não está, e eu vejo a sua presença, Ele está comigo em todo o tempo. E aí quando você aprende a ponto de ter essa fé que foi trabalhada em você, já foi uma fé que foi espremida em você, foi uma fé surrada em você, você foi provado nessa fé, a ponto de que hoje você pode dizer: eu sei em quem eu creio, e Ele é poderoso. A Bíblia diz, 1 Pedro 1,7, agora olhe para mim, eu vou ler, mas olhe para mim. O que demora muito o processo, que muitas pessoas se dizem crentes e não são, e muitas pessoas que já estão na igreja há muito tempo, e não tem a ver com estar na igreja, tem a ver com o processo que Deus está trabalhando com você. Por isso que você vê pessoas que elas têm uma fé tão forte, porque ela permitiu que todo o processo na vida dela fosse Deus, em todo o tempo é Deus está fazendo, Ele vai concluir. 1 Pedro 1,7 diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Olhe para mim, tudo que você está passando, tudo o que você está enfrentando, toda situação, olhe para mim, é uma oportunidade de você pôr à prova a fé que você tem em Deus. Porque olhe para mim, Deus não te abandona. É uma oportunidade, só que nós não encaramos a oportunidade, nós não entendemos que é um processo. Sai para viver um processo, e não torna esse processo 25 anos, torna esse processo já. Diga para o Senhor todo o tempo: eu creio.
Acorda já dizendo: eu creio. Vai dormir dizendo: eu creio, por isso que eu vou dormir. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E quem sabe um dia vai estar escrito assim: pela fé dormiu em paz, descansou, tranquilo, porque aprendeu, foi aprendendo. E o texto diz: essas provações, essas lutas, essas resistências, essas circunstâncias, esses ventos, encare dessa forma, começa a visualizar dessa forma: Deus está trabalhando uma fé maior em mim, eu creio. 1 Pedro então 1,7 diz: então, para que a fé que você tem é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Igreja, olha, preste atenção. Esse Abraão que eu li, foram 25 anos de um processo. Só que tem gente que não aguenta 25 anos, não aguenta muito tempo, não, é muito demorado. E aí vai caindo e cai. Quantas pessoas já caíram, voltaram, caíram, desistiram, abandonaram, porque a sua fé não foi trabalhada, e Ele não permitiu ser provada. Tudo que está acontecendo na tua vida, tudo, desde o teu levantar até o teu deitar, diga: eu creio, Deus está trabalhando essa fé em mim, eu creio, Senhor, eu creio. Eu vou contar isso aqui, eu já contei várias vezes aqui, essa história eu já contei várias vezes, tá bom? Você me ajuda aí, você que já ouviu, faz uma cara de surpresa que você me anima a contar, porque senão eu vou falar assim: ai meu Deus do céu. Tá bom? Porque tem gente que não ouviu, então, né? Eu era novo no banco. Aliás, eu era novo de idade também, porque eu tinha 21 anos de idade, né? E recém-casado. Gente, recém-casado só dá cabeçada, cara, né? E eu fazia as devoluções de cheque no banco. Eu que decidia se pagava ou não pagava o cheque. E um dia, com a lista dos devedores, eu fui: devolve, 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 olha lá, devolve. Gente, na lista que eu estava, quando eu fui virando, apareceu um nome lá: Vanderlei Canuto de Santana. Aí, o que eu fiz? A mesma coisa que Adão fez. Falei: Luíde, o que você fez? Liguei para ela, falei: Luíde, pelo amor de Deus, a nossa conta está estourada. Ela, com esse jeito dela, falou assim: o talão está com você. Você que emitiu o cheque. E ainda falou assim: e com certeza você não anotou no canhoto. Gente, bateu certinho. Parecia evidente, cara. Foi exatamente, o cheque estava comigo, o canhoto estava lá, não tinha nada escrito. Esqueci completamente. Bom, imagina, eu ia devolver meu próprio cheque no banco. Fui para o banheiro. Entrei no banheiro, tal, fechei a porta e falei com Deus. Falei: Senhor, eu poderia até aumentar o meu limite. Eu aumentaria o meu limite, a conta ficaria coberta, e depois eu fui para o banheiro, falei com Deus, e eu falei: Senhor, eu errei. Eu fui um péssimo administrador, eu errei. E eu pedi misericórdia, pedi mesmo: Senhor, me ajuda, me socorre. Eu não vou fazer nada, eu não vou pedir dinheiro emprestado, eu não vou. Quem tem parente rico? Você está com medo de levantar a mão, cara? Sem brincadeira. Olhando daqui, todo mundo falou assim: o pastor vai atrás dele. Não vou, gente, pode falar que você tem. Eu falei: não vou atrás dos parentes ricos, não vou.
e falei com Deus: Senhor, eu vou esperar um milagre, Senhor, socorre, eu preciso de um socorro, eu preciso, hoje eu preciso viver um socorro do Senhor. Amém. Isso não era nem 9 horas, gente, da manhã, duro, hein? O banco abriu, o guarda perguntou, mandei abrir o banco abriu, a agência tocou, e a gente que tem fé, toda hora você imagina que o anjo vai entrar, não vai? Você fica falar: o anjo vai entrar aqui dentro, vou ver o anjo. Gente, não apareceu um anjo, cara, nada. Hora do almoço, fui almoçar, voltei do almoço, e aí o guarda virou para mim e: pode fechar a agência? Puxa, gente, eu na hora, eu falei: pode fechar a agência. Ele fechou a agência, eu voltei para o banheiro e falei: Senhor, se a diretoria amanhã ver o meu nome 2 dias com a conta estourada, gente, pela manhã o diretor vai ligar e eu vou passar uma situação que, isso se não for mandado embora assim de cara, né? Eu falei: Senhor, me socorre. 5 horas já, os caixas já, o tesoureiro já tinha fechado os caixas, fica um caixa aberto, que é o caixa da tesouraria, porque tem o pessoal da seguradora, que tem lançamentos, tem coisa para fazer. O pessoal da seguradora que ficava em cima na agência, desceu, entrou para fazer os lançamentos no caixa, e eu brinquei, falei: ei, veio trazer o meu, hein? Aí a pessoa falou assim: já depositei. Gente, na hora assim, a gente tem fé, mas nem tanto, né? Eu fui atrás, continuei brincando, passando aquela fé sobrenatural, né, cara? Eu fui brincando, eu sabia, que é isso, tal, e aí fui atrás do carro para ver valor, né? Então, assim, aí a pessoa falou assim: mas o Vanderlei, ela te procurou o dia inteiro hoje. Eu falei: é? Falou: ela te procurou o dia inteiro. Quem? Ela falou: fulano de tal, ela comprou um carro zero e ela queria fazer o seguro e queria que o seguro fosse com você. E ela disse: eu não achei o Vanderlei, por favor, faça o seguro, mas é do Vanderlei o seguro. E a comissão que entrou cobriu a minha conta. Eu sei que é desesperador, eu sei que tem erro na história, mas você entende que Deus está trabalhando algo dentro de mim, um grito pessoal meu: eu creio. Você consegue falar isso? Eu creio. Ainda que eu não veja, ainda que não tenha de onde, mas eu creio. Deus vai fazer alguma coisa. E enquanto você não permite esse trabalhar, esse processo de Deus, estica muito, gente. Fica 25 anos para você ter uma fé onde pastores que te batizaram já não são pastores, mas você continua. Pessoas que te levaram para a igreja já não estão mais, mas você continua. Sabe, coisas aconteceram, você viu, ouviu, mas você continua. Sabe por quê? Porque há um grito pessoal que foi trabalhado em desertos, em mais desertos, em desertos que ninguém sabe, mas você gritava na sua alma dizendo: eu creio, e eu sei quem eu creio, e Ele é fiel, e Ele não abandona, e Ele é Deus, e Ele é poderoso, eu creio nele. E aí isso vai sendo construído, ok? Então eu queria estudar com você por que esse processo pode ser longo demais, demorado demais. Por quê? Porque, anote isso aqui, olha, por quê? Porque nós vivemos como os outros. Por favor, não deixe a sua mente viajar em outras questões. Por favor, nós não estamos estabelecendo diferenças no nosso vestir, na nossa aparência. Por favor. Jesus, ele não tinha aparência. O erro da igreja, aliás, é esse, porque nós queremos estabelecer um modelo, uma aparência, um jeito diferente dos outros, que não deveria. Nós somos iguais.
Quando perguntaram para Judas: Judas, como é que ele é? Judas, nós vamos prender esse homem, até agora a gente não sabe como é que ele é. E Judas falou: olha, como é que eu vou falar? Eu vou dar um beijo no rosto dele, vocês vão saber, porque não tem jeito de explicar para vocês. Ele é igual. Mas não é nisso que nós somos diferentes. Nós somos diferentes exatamente na nossa fé, porque é uma fé louca, é uma fé inexplicável. Nós cantamos onde os outros chorariam. Nós cantamos porque nós adoramos aquele que vive. Nós mantemos uma confissão quando todos estão desistindo, está todo mundo voltando. Nós pegamos a espada sozinhos e defendemos um campo de lentilha sozinho, e dizendo: mas Deus está comigo. É uma fé totalmente diferente. Enquanto você não estabelece isso, que tem que ser, que não é igual, não adianta, não, os outros fazem, mas nós permanecemos, nós perseveramos. Por isso que lá em Hebreus diz assim: olha, mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu. Fala para alguém do lado assim: não mude o que você crê. Não muda, continua crendo, Deus não vai te abandonar. Permanece ali, fica firme, vista essa roupa da sua fé, até que todos digam: isso é loucura. Mas é loucura. Para os que não creem é loucura, mas para os que creem é glória a Deus. Então vamos lá, a primeira coisa aqui, por que é um processo que na vida dos outros? Porque vive igual aos outros, mas o chamado nosso não é para viver igual aos outros. Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai desse jeito, estabelece um novo jeito, um novo modo. A Bíblia diz assim: o justo viverá da fé. É um modo, é um jeito agora que se vive, que Deus quer. O justo vai viver desse jeito, e é totalmente diferente dos outros. Ele tem uma confissão. Crie, por isso falei, com o coração se crê e com a boca confessa. Crente tem confissão. Ele tem, quando ele abre a boca, ele fala do que ele acredita. Ele conta que ele está passando. Ele fala: olha, lá em casa as coisas estão passando por isso. Nós estamos, olha o que nós estamos vivendo. Mas o final da palavra de um crente é essa: mas eu creio que Deus está fazendo algo. É diferente. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu queria que você estudasse agora comigo. Vem comigo aqui, olha. Primeira coisa: viver como os outros. Em Gênesis 12:10 diz assim: e havia fome naquela terra. E olhe para mim, essa fome aqui não é não ter dinheiro para comprar. A terra não produzia. Não tinha o que fazer. É uma fome difícil essa aqui. Você entende? Não é que é que a terra não deu. Realmente foi uma situação complicada, né? Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Eu estou lendo Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida, ela usa uma palavra: peregrinar. A palavra peregrinar fala de romaria, seguir os outros. Sabe o que Abrão fez? Seguiu os outros. Não foi isso que Deus falou para ele. Sabe por que a fé, o processo da fé demora mais? Porque você está seguindo os outros. Você não está sendo diferente em Deus. Você não tem se mantido no lugar. Você não está defendendo a sua fé. Por isso que quando fala que nós somos meninos, fala que nós somos levados por ventos. Mas quando atinge a maturidade dessa fé, e por favor não pode demorar 25 anos, você já não é mais assim. Pode vir os ventos que for, podem bater o rio, as águas que for, a casa não cai, porque ela está firmada. É uma fé que foi testada, provada. Ela não segue os outros. Ela é uma fé que eleva os meus olhos para os montes.
A mesma fome aconteceu no tempo do filho dele, Isaque. Gênesis 26, 1 e 2. Naquela região houve uma época de falta de alimentos. Olha, não é não ter com que comprar, não tinha, a terra não produziu, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ouve agora, preste muita atenção agora. Ali, o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse, recebe isso agora, olha, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Olha aqui para mim, diz a Bíblia, que naquela mesma terra, naquele mesmo ano, ele semeou e colheu 100 vezes mais. O que o pai dele levou 25 anos, porque peregrinou, seguiu os outros. Nós não somos crentes por seguir os outros, nós somos crentes por seguir Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele vive, posso crer. É diferente dos outros, é diferente dos outros. Você tem que estabelecer, a minha casa é diferente, porque nós cremos na provisão. A minha casa crê na resposta, a minha casa crê na chuva que virá. Pode ser a nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vai chover sobre a minha casa. Outra coisa, vamos lá. Você tem promessas de Deus. Ficou muito piruá, né? Porque quando explode, faz o... Você tem promessas de Deus. Quase que deu um pipoqueiro cheio. Mas olha essa palavra, gente, eu estou usando umas palavras bonitas agora. Ó. Você tem promessas de Deus. Rejeite subterfúgios. Você devia anotar essa palavra, gente. Essa palavra, ela quer dizer assim, manobra que evita dificuldades. Sabe por que o processo fica muito longo? Nossa, se arrasta muito. É muito tempo dentro de uma igreja. É muito tempo sentado num banco de igreja, gente, ouvindo. Meu Deus, lá vem o pastor Vanderlei, lá vai, 1, 2, 3 de novo. Meu Deus, não há quem aguente o negócio dele. 25 anos, cara, ouvindo isso. A Carisma faz 20, daqui a pouco vai dar os 25. Você já tem que ser Abraão. E se chamar de Noé, quebra você. Né? Muito tempo sentado numa igreja, cara, ouvindo a mesma palavra ali, ouvindo aquilo. É muito tempo. Porque você não está entendendo, você tem promessa. Rejeite, fale, eu rejeito isso. Rejeite as mentiras, rejeite plano B, rejeite tentar ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Ele te deu ajuda, te deu o Espírito Santo, o ajudador. Ele te deu. Deus não precisa de conselheiro. Mas nós usamos isso, nós queremos dizer para Deus até como é que Ele faz. A gente pede para Ele e a gente fala, Senhor, estou precisando, Senhor. E se o Senhor tocar no coração daquele primo meu, Senhor, fala isso. Deus nem pensou naquele primo seu. Aliás, se alguém puder dizer um amém agora, diga, porque geralmente Deus usa da onde você menos espera, aparece o socorro. É assim que Deus faz. Deus faz tudo diferente. Só que a gente quer até falar para Deus, Senhor, eu vou te dar uma dica. Aliás, anota o WhatsApp dele. A gente é assim. Imagina uma pessoa que está precisando de um socorro, de uma provisão, falar para Deus que o Spani está em promoção. Senhor, já que o Senhor vai trazer, passa no Spani. Gente, eu ganho alguma coisa com essa palavra aqui? Atacadão, Tenda, vou falar todos agora, porque tem que falar do Colinas do céu, tem que Colinas é caro. Deleta isso depois, cara.
Gênesis 12, versículo 11 e 13. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Esse cara aqui que Hebreus está falando para você, pela fé, levou 25 anos. Ele tinha promessa, porque a Bíblia diz assim lá em Hebreus: porque Deus disse para ele que ele teria. Mas levou 25 anos, é um processo muito demorado. E por favor, talvez você já esteja aí, anos e anos em igreja e ainda não concluiu esse processo de fé inabalável. Inabalável. Aconteça o que acontecer, eu sigo crendo em Jesus Cristo, meu Senhor. Aconteça o que acontecer, não muda. Por isso que quem põe a mão no arado, o que ele espera de uma pessoa assim é que o processo da fé já tenha sido concluída. Por isso que há muitos neófitos, muita gente muito novo na fé, muito novo, e acha que não aguenta, porque você não está entendendo, você tem promessa de Deus. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você tem promessas aí de Deus na sua vida, você tem que crer nessas promessas. Não use subterfúgios, aprenda a esperar, pare de lutar, Deus está lutando por você. Aprenda, vai desenvolvendo isso na sua vida, né? Vamos lá? Outra coisa, não conseguir esperar, não é não saber esperar. Porque saber você sabe, você só não consegue. Gente, quem tem filho adolescente? Expliquei tudo. Você já falou para filho adolescente: espera? Vocês estão com medo de falar? A gente pode falar aqui na igreja, pode, não tem que ficar preocupado não. Você já falou para filho adolescente: espera, quando eu sair daqui? Mas não espera. Eu nem olhei do lado, vocês viram? Não espera. É muito ansiedade, muita coisa. Então, saber que nós temos que esperar, nós sabemos. O que a gente não consegue, a gente não consegue. Aí tem umas frases nos carros, todo crente ama isso, né? Quer ver uma frase de carro que tem assim, que é assim: se Deus está demorando, é porque Ele está caprichando. Aí o que crente fala? Aleluia. Mas não espera o capricho. Senhor, manda assim mesmo do jeito que está, Senhor, ajuda aqui, vamos embora. É assim, nós somos assim. Ninguém quer o capricho de Deus, cara. A gente quer que o Senhor manda o que puder na hora aí, depois o Senhor manda o resto. Que a gente não consegue esperar, e aí o processo vai se estendendo, e vai se estendendo. Gênesis 16, 2 e 4, um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, eu sei que eu tenho que esperar, mas já que Deus não deixa, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia quanto tempo? 10 anos. Então a gente não consegue esperar, né? Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Quando você não tem fé, quando a fé ainda não é um processo concluído na sua vida, você não aguenta esperar. Razão porque muitas pessoas estão caindo pelo caminho. Irmãos, um crente
Preste atenção aqui, talvez alguém saiba do que eu estou dizendo agora. Um crente só atravessa deserto cantando. É impossível para um crente atravessar um deserto, e deserto eu falo de problema, de luta, atravessar todo o processo, começo, meio e fim, se ele não tem fé para cantar, adorar. É muito difícil, cara. Você pode ouvir pregação, você pode ouvir palavra, pode vir gente orar por você e dizer assim, vai passar. Não passa, no dia seguinte está do mesmo jeito, porque tem um tempo. O choro pode durar mas a alegria virá pela. Cante, irmãos, vai adorando. Abraão foi fortificado na sua fé, dando glória a Deus. Vamos lá, vamos ver que tipo de fé é essa que está demorando tanto. Por que a gente está demorando tanto tempo para concluir uma fé inabalável? Nós tínhamos um amigo, ele já faleceu. Nós tínhamos um amigo que ele tinha aviões, ele tinha 3 aviões pequenos, e era um comerciante aqui de Guará, e ele gostava de pegar o avião dele aqui, cruzar a serra e descer em Ubatuba. Gostava de fazer isso. Um dia nós estávamos conversando com um profissional da área de aviação, e o profissional falou assim para ele, falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você, esse avião não é para fazer isso que você está fazendo. Esse avião não tem estabilidade para cruzar a serra. Se você um dia pegar uma tempestade, um vento forte, esse avião cai, ele não consegue, ele não é para isso. Como eu não andava de avião com ele, tem muita gente voando na vida espiritual, voando na vida cristã com um aviãozinho pequenininho. Não aguenta as tempestades, os ventos, não tem estabilidade, é muito pequeno. Voa, mas um especialista diria, cuidado, você pode cair a qualquer hora, porque nesse mundo tereis aflições, e você tem que ter fé suficiente para isso, para enfrentar essas lutas e permanecer. Olhe para mim, só um minuto só. O mar vai se abrir, mas se ele não abrir, tenha fé para andar sobre as águas, mas não fique do lado de cá, chegue do lado de lá e toque tamborim, cante, celebre, dance. Tem muita gente que o mar não abriu, a fé dela não viu o mar abrir, e está até hoje do lado de cá, sendo atacado, porque os egípcios vêm atrás e sendo atacado. Meu irmão, só tem um jeito: atravesse. Pastor, mas não abriu. Creia de tal forma que você seja levado a andar sobre as águas. Alguém crê nisso? Creia de tal forma que o Senhor vai te tomar e vai te fazer atravessar, porque essa luta que hoje você viu, nunca mais verá. Não foi a palavra dita? Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais. Atravesse. Tenha esse alvo no seu coração. Eu vou passar por tudo isso, mas eu vou chegar do outro lado e eu vou dar testemunho. Quem pode dizer um amém? Preste atenção, eu estou terminando, gente, mas é muito importante esse estudo com você, porque eu estou falando de um processo, não estou falando de um evento onde uma pessoa ungida tal vai fazer uma oração, e não estou falando, estou falando de um processo de fé que estabelece em você raízes profundas, estabelece em você um modo. Como é que você vive? Eu vivo pela fé, é assim que eu vivo. Então a primeira coisa desse processo só é a embalagem. Por que o processo é tão demorado? Por que algumas pessoas elas já estão tanto tempo dentro de igreja? Porque é só embalagem. E a embalagem hoje, pela lei, na embalagem tem que constar o que tem dentro. Na embalagem hoje tem que dizer exatamente o que tem lá dentro, e especificando certinho.
tanto de gordura, tanto de açúcar. Eu sei que você não lê, mas está escrito lá, isso na embalagem diz. Então você pega assim uma embalagem e você lê, está escrito assim, fé sobrenatural, está lá assim, congresso de fé, já fez, está lá escrito lá, né? Curso de fé. Aí você vê a embalagem, aí quando você abre a embalagem, você olha, não tem nada dentro da embalagem. E o que não tem na embalagem? Por que não tem? Por que o processo demora tanto? Porque deveria ter dentro da embalagem, sabe o que? Testemunhos. E a igreja, preste atenção, a igreja, ela é chamada a ter testemunhos. Por isso que Deus toda hora está provando a sua fé, porque a igreja, a palavra da igreja é essa: vós sereis minhas testemunhas. E testemunhas do quê? Do que eu fiz em você e através de você. Diga um amém aí, diz. Fala para alguém do lado assim: você é testemunha fiel do poder de Deus. Quando abrir embalagem, olha aqui para mim, tem que ter histórias, tem que ter. Paulo diz: eu trago as marcas de Cristo, tem que ter história lá dentro. Eu passei mesmo, eu passei por um tempo que talvez outros não, mas Deus me sustentou. Eu passei por um tempo e foi demorado, foi difícil, mas o sapato não gastou, a roupa não rasgou, Deus me sustentou. Eu passei por um período que eu chorei muito, mas tem uma história escrita lá: mas o Senhor recolheu cada lágrima e me deu vitória. Não é só embalagem, é testemunha. Sabe por que muitos crentes, é um processo muito longo, você está há muito tempo já e não tem nada para falar, porque não tem testemunhos para dar. Não está entendendo que cada coisinha, cada situação. Eu gosto de contar, outra coisa também que eu já contei, mas eu gosto de contar porque o Renan, ele tinha uma bronquite muito forte, mas muito forte mesmo. Você imagina um pai ou uma mãe ficar orando para o filho vomitar. E quando ele vomitava aquilo, o rosto dele ficava todo marcado. Mas era o que podia acontecer, porque ele estava num estado sem respirar, ficava nossa, a gente sofria. E naquela época, faz tempo isso, hein? Naquela época a gente tinha aqueles CDs do Diante do Trono, na época boa, mas segue o barco. E a Eloíde colocava o Diante do Trono e entrava com o Renan no quarto, fechava a porta, e os dois ficavam cantando diante do trono. Passava um tempo, saía os dois do quarto, como se não tivesse nada. Eu sei que se eu der o microfone aqui, tem pessoas que viriam aqui e iriam contar coisas, porque você não é só embalagem, você tem histórias. Permita mais histórias ainda na sua vida. Isso vai estabelecer uma fé aprovada em Deus. Não use subterfúgios, manobras que evitam problemas. Não fuja do chamado, não fuja, não se esconda desse processo. Pela fé foi que eu passei por tudo isso, só pela fé. Lá dentro da embalagem, irmãos, vão se encontrar muitas ações de Deus na sua vida. João 20, 27, em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Olhe para mim, se Tomé estivesse hoje aqui, ele ia pedir uma parte, ele ia falar: pastor, só um minutinho, por favor, posso explicar essa história? Eu daria o microfone e ele ia dizer assim: pastor, deixa eu explicar isso. É que o tempo que eu andei com Jesus, eu era só embalagem. Era só embalagem. Eu não conseguia acreditar daquele jeito que eles falavam, mas eu andava com eles, andei muito tempo com eles.
Mas quando chegou aquela hora que disseram que ele ressuscitou, aí foi demais para mim. Eu não conseguia acreditar naquilo. Eu fui sincero com eles. Eu falei: gente, olha, só se eu ver, só se eu pôr a mão, eu não consigo. Foi quando Jesus fez com que eu deixasse de ser embalagem. E ele falou isso para mim: deixa de ser incrédulo. E hoje, dentro da minha embalagem, tem uma história que eu pus os dedos no furo das suas mãos, e eu toquei no seu lado. Era Ele mesmo. Jesus Cristo ressuscitou. Não é só a embalagem. Eu creio no Deus que ressuscitou dos mortos. Se Ele estivesse aqui, Ele falaria isso. Outra coisa, a fé não pode ser insuficiente, nunca. Não pode ser um avião pequeno, não pode. Cuidado, porque você pode estar negligenciando, demorando. Só que os problemas, eles não esperam você ter fé. E tem muita gente que ele tem fé, mas a fé não dá, não suporta. Um dia Pedro viu Jesus e ele tinha fé. E ele tinha fé a ponto dele falar: Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: Pedro, vem. E ele ouviu o quê? A palavra de Deus. Mas é uma fé que ela não suporta ventos, ela não suporta contradições, ela não suporta uma demora. É uma fé imediata, é uma fé agora. Eu quero ir agora. E ele foi agora andou, mas um dia a mais não suporta, e começou a afundar. Então a fé, quando não é suficiente, preste atenção, faz a pessoa afundar. Olhe para mim, falo como pastor. Muitas pessoas estão afundando, inclusive parentes seus já afundaram na fé. E por quê? Porque a fé não foi trabalhada, não foi suficiente, não tinha o suficiente para ver uma igreja, por exemplo, fechar, para ver um pastor sair. Não tinha fé para aguentar ficar ali, não tinha fé para passar por uma luta, não tinha fé para passar por um luto, não tinha fé para ter recurso e do nada não ter. Não era suficiente. Era uma fé que, enquanto tinha recursos, dava glória a Deus. Depois que os recursos sumiram, não conseguiu dar glória a Deus, porque não era suficiente. Outra coisa, para que o processo seja mais rápido, por favor, fale para alguém: acredite na palavra de Deus. Aquele homem disse para Jesus: basta para mim, eu já vi de tudo, basta para mim uma palavra tua, e o meu servo vai ficar curado, porque eu sei como é que funciona isso. E Jesus falou: eu não vi uma fé assim ainda, de gente. Tem gente que está 25 anos e não consegue acreditar que Deus falou. Em Mateus 24:35 diz assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Preste atenção agora, se você puder dizer um amém. O problema que você está passando vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. A luta que você está enfrentando agora, você sabe disso, mas é bom ouvir, vai ter fim, mas a palavra de Deus, ela não passa. Se agarre à palavra e já libera o que está acontecendo na tua vida, porque já tem data para acabar, porque você tem promessa de Deus, e quem tem promessa de Deus vai vencer. Olhe para mim, isso é muito sério. Tem gente que não dorme, não está, pastor, eu estou com dificuldade de dormir. Sabe por quê? Porque você não está entendendo que tudo que está acontecendo é uma prova que você tem que aprender a ter essa fé. Qual que é essa fé? O Deus em quem você crê vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Vai dormir, porque Ele dá aos seus amados até enquanto dormem. Enquanto você dorme, o Deus a quem você crê não tosqueneja, não dorme, não vacila. E se Ele não guarda, em vão será você tentar fazer qualquer coisa. É Ele que está cuidando de tudo.
vai passar. Por último, gente, termino. Uma fé sobrenatural. Hebreus 11, 17 e 19, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, Deus havia prometido, Deus tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Por meio de Isaque, não é outra pessoa, não é subterfúgios, é por causa da promessa, você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Olha aqui, de fato, Isaque não morreu. De fato, Isaque não ressuscitou. Mas esse processo de fé, de tudo que ele viu em Deus, levou ele a crer que ainda que o filho morresse, Deus traria de volta. Por isso ele disse: fiquem aqui, eu e o moço vamos ali, mas nós voltaremos. Talvez demore um pouquinho mais, porque se ele morrer, Deus vai ressuscitar. Espera um pouquinho. Mas essa certeza eu tenho: Deus não vai abandonar a minha casa. A promessa vai se cumprir. Foi desse menino que Deus falou tudo na minha vida. É através dele que eu vou ser o que Deus tem para mim, pai de multidões. É uma fé sobrenatural. Você tem fé de crer que ainda que tudo esteja assim perdido, Deus está trabalhando? E a parte que dificulta mais você crer desse jeito chama-se romaria, seguir os outros. Não siga os outros, permaneça fiel, fique lá, Deus vai te honrar. Não mude a palavra da sua boca, mantenha, diga, afirme, pois fiel é o que prometeu, Ele cumprirá. Alguém crê nisso? Fique de pé, quero orar com você.